Olá! E aí, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando um pouquinho sobre literatura? E hoje o assunto é sobre um escritor que mora aqui, ó, no fundinho do meu coração, Carlos Drummond de Andrade. Bom, para a gente poder falar um pouquinho sobre o Carlos Drummond de Andrade, é importante a gente lembrar, né, que período da história, né, da literatura ele pertence, a qual período ele pertence. E ele faz parte da segunda fase moderna. Bom, a segunda fase do modernismo, gente, ela vai de 1930 a 1945. E é uma fase que a gente costuma dizer, né, é um modernismo moderado. Bom, por quê? Não é o modernismo revoltado, não é o modernismo rebelde que nós tivemos na Semana de Arte Moderna, porque eles já conquistaram o território, mas a gente tem um modernismo que vai, né, ser centrado, vai ser mais equilibrado, bom? Só que o importante dessa fase é ser uma fase muito política, é uma fase que traz uma literatura muito participante. Bom, nós estamos vivendo ali, tanto no Brasil quanto, né, no mundo, um cenário bastante impactante. Estamos falando de 30 a 45, então era Vargas, a crise de 29, né, a Bolsa de Valores. Estamos falando de Segunda Guerra Mundial, e os escritores dessa geração são escritores que vão, né, entender que a poesia, o poema e a obra, elas são a voz do povo. Elas têm que ser essa voz da multidão e elas proclamam, né, de alguma forma ali uma esperança. E é isso que o Drummond, né, vai tentar fazer aí por meio de suas obras. Bom, a gente tem uma obra do Drummond na lista atualmente, né, 2020, aí tem a obra Claro Enigma do Drummond na lista da FUVEST, mas para a gente chegar em Claro Enigma, a gente precisa percorrer aí um processo, né, de algumas fases do Drummond, e aí a gente vai entender um pouco melhor um livro Claro Enigma. Bom, a gente pode dividir essa obra do Drummond, né, toda a poesia que ele faz, que é vastíssima, em 4 fases, né, em 4 momentos aí diferentes. Bom, a primeira fase é a fase que a gente pode dizer que Drummond é leve, é descontraído, é coloquial, né, tem um humor bastante impactante que faz referência, lembra muito a primeira geração moderna, né? Então até dá para a gente associar aí a primeira fase do Drummond lembra a primeira fase do modernismo, embora ele pertença à segunda geração moderna, tá? Temos algumas obras ali como exemplo dessa primeira fase, alguma poesia, né, que é uma coletânea de poemas, e o Brejo das Almas também, tá? E quais seriam os poemas que nós podemos dizer, olha, isso lembra realmente Drummond primeira fase, né? O primeiro poema dele é esse super conhecido, No Meio do Caminho, né? Vou declamar para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, né? E aí há quem questione, critique, é muita repetição, porque fez sucesso, né? Onde já se viu. Imagina, né? A audácia de um escritor, a coragem de um escritor em repetir tantas vezes esse mesmo verso, né? Então ele já se mostra, né, diferenciado aqui. Num segundo momento tem um propósito, né? Você passa por uma dificuldade na sua vida, dali logo em seguida vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra. Então essas sucessivas pedras que ele vai se deparando, né, com as quais ele vai se deparando no caminho dele, mostram, né, que a vida dele não foi fácil. Então eu nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, né, dos meus olhos tão cansados. Bom, então se a gente for analisar a forma desse poema, não tem rima, não tem métrica,
Você tem ali um vocabulário, né, e uma escrita coloquial, porque você tem o verbo tinha aqui, que é o verbo ter, né, num uso super coloquial, porque pela gramática normativa, você deveria colocar o haver aqui. No meio do caminho havia uma pedra, né, e não tinha. Então, tudo isso, né, lembra primeira geração moderna. É um poema muito leve, muito simples, né, e muito brincalhão, mas que não deixa de ter, né, uma certa crítica. Por sinal, esse verso, né, no meio do caminho de uma pedra, ele vai pegar lá de um autor italiano, né, Nel mezzo del cammino, no meio do caminho, e ele adapta aqui, né, ele coloca a questão da pedra e vai repetindo isso. Bom, então é uma, né, grande novidade, foi uma grande inovação para a época. Além desse, nós temos esse outro, né, que parece assim, poeminha de criança, em que ele diz: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, né? Então vamos entender esse poeminha? Primeiro o título, né? Quadrilha, que simboliza a quadrilha, aquela festa, né, típica, dança típica da festa junina, né, em que os pares ora estão dançando, ora estão, né, separados. E aqui é isso que acontece, é o desencontro amoroso. Você ama uma pessoa que não te ama, né? E as pessoas que amam aqui nesse poema, cada uma, né, vai ter um final meio triste, né? Uma morre, a outra uma morre de desastre, a outra se mata, a outra vai para o convento. E a única que não morre é a Lili. A única que não amava, desculpa, né? A única que não amava é a Lili. E é a única que se casa, né? E essa é a curiosidade do poema. Porque a única que não amava se casou. É estranho a gente pensar. E mais legal é pensar que ela não casou com qualquer pessoa, né? Ela casou com um cara de nome, Pinto Fernandes, de sobrenome, né? Eu costumo fazer a brincadeira, o que importava para Lili, né? Era o Pinto Fernandes, ou seja, era o sobrenome. Ela se casou por conveniência, né? Não é nada disso que vocês imaginaram, hein? Ela se casou, gente, simplesmente, né, porque ele tinha ali posses, com certeza, né? Vejam, todos os nomes, todas as personagens ali, a gente vê sendo retratados com o primeiro nome: João, Teresa, Raimundo. O cara com quem ela casou, a gente não sabe se é João, se é Joaquim, se é José, é apenas um J. Mas isso não nos interessa, o que interessa é o sobrenome, né? Então, é leve, é descontraído, é brincalhão, mas existe ali, né? Além do humor, existe uma crítica leve, mas existe a esse casamento, né? Por interesse, a esses relacionamentos por conveniência. Bom? Um outro poeminha que é super famoso do Drummond é o poema de Sete Faces. Tá? Também faz parte aí dessa primeira geração dele, essa primeira fase dele. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, essa lua, esse conhaque botam a gente comovido como o diabo.
né? Então vamos entender o que ele está dizendo aqui, gente. Logo no começo, né, na primeira estrofe, ele vai dizer que um anjo torto, né, não é qualquer anjo, é um anjo torto. Um anjo torto que disse para ele ser gauche na vida, ou seja, ser esquerdo na vida, né? O gauche é o lado esquerdo em francês. E o esquerdo aqui você pode entender como política mesmo, ele nunca vai deixar, né, de mostrar que ele era, né, e foi um cara de esquerda. Então, vai, Carlos, ser de esquerda. Mas você pode entender também o sentido metafórico disso, né? O sentido dele ser diferente, dele ser deslocado, dele se sentir inadaptado, né? Dele se sentir o diferente daquela sociedade. E aí, por isso, ser um anjo torto que veio falar isso para ele, né? Ele também se sente esse anjo, ele também se sente torto. Bom, vejam que nós temos 7 estrofes, né? E cada estrofe é uma face, por isso o poema de 7 faces. E num tom, né, brincalhão, nós não temos rima aqui, não temos métrica, temos uma repetição de novo aqui exagerada, mundo, mundo, vasto mundo, né? Se ele se chamasse Raimundo seria uma rima, mas não seria uma solução, quer dizer, a vida dele não tá tão legal, né? É um homem sério, é um homem que quase não conversa, que tem poucos amigos. Bom, só que ele termina aqui dizendo, né? Essa lua, esse conhaque deixam a gente meio comovido, brinca com... Talvez ele tenha, né, tomado uns goró demais, tenha que... o conhaque tenha deixado com que ele, né, fosse um pouco mais depressivo, assim. Claro que aqui faz uma referência também ao romantismo, que tinha a lua como companheira, a bebida como companheira, né? E por isso tudo fica triste, tudo fica pessimista, né? Então você termina de uma forma bem brincalhona. E existe aqui uma figura de linguagem que eu queria chamar a atenção para vocês, que é esse momento aqui, ó. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas, né? Essas pernas que simbolizam o todo, né? Não é que cortaram a perna e colocaram lá a perna no bonde, mas as pessoas passam nesse bonde, né? Então a parte para simbolizar o todo, a famosa metonímia ou sinedo aqui, né? Então existe essa figura de linguagem aqui também. Bom, o Drummond é muito bacana, gente, ele é muito leve, né? Muito irônico aqui, bom? Nesse primeiro momento, porque no próximo vídeo vocês vão conhecer um Drummond muito engajado, um Drummond muito polêmico, um Drummond político, um Drummond social, tá? E aí a gente deixa de ter esses poemas descontraídos e passamos a ter poemas de bastante reflexão social, histórica, econômica, política. Bom, por isso eu convido vocês a assistirem os próximos vídeos em que nós vamos falar dessa outra fase, né, dessa outra face do Drummond. Até lá!